Enfim, queria começar por agradecer o agradável convite para estar aqui neste seminário. Agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e também, portanto, aos restantes organizadores deste evento. 50 anos depois, um pouco mais já, da descoberta, foi feita em 1971, da arte rupestre do Tejo. Enfim, é algo ambicioso eu, em 20 minutos, falar sobre o que é a arte rupestre do Vale do Tejo. Mas procurarei, dentro desses limites, dar algumas explicações e, sobretudo, levantar algumas questões. Ora, passar aqui. Eu aqui não estou a ver. Aqui temos o meu colega António Martinho Batista, junto à rocha 37 da Lomba da Barca. Ele está em diálogo com as gravuras que ali existem, certamente, mas eu pedi-lhe exatamente para ele fazer de escala deste penedo em forma de mesa, onde se encontram várias gravuras e bastante importantes. E foi com ele que eu conheci muitas zonas do Tejo com gravuras pela primeira vez. Que, aliás, passeámos por essas zonas, tendo em vista exatamente fazer um levantamento fotográfico que, na altura, não existia por vários motivos, embora se tivessem feito muitas fotografias, mas não existiam, sobretudo, diapositivos. É também, portanto, uma homenagem que eu lhe quero prestar. Sei que ele está aí presente, não estou a ver, mas ele está aí presente. E o que é, de facto, a arte rupestre do Vale do Tejo? Tem uma situação geográfica no Alto Tejo português, ou no Médio Tejo, em termos internacionais. O Tejo, entre o Erges, portanto, da margem direita, aquele rio que está ali marcado, e o Ocreza, portanto, mais a jusante, passando pelo Severo, portanto, tanto este troço do Tejo como estes três seus afluentes têm, de facto, conjuntos de importantes gravuras rupestres. Portanto, são 40 ou cerca de 50 quilómetros não só no Tejo. E como há pouco disse o professor Luís Raposo, o Tejo, como os grandes rios, são rios civilizadores, portanto, rios que atraem as populações. E aqui temos jazidas paleolíticas importantíssimas, do Paleolítico Médio, que são bastante raras ainda no nosso território e com espólios interessantíssimos. E depois o rio atraiu não só esses caçadores, recoletores, como mais tarde outros epipaleolíticos, do Paleolítico Superior também, depois os epipaleolíticos, e depois havia de atrair as populações neolíticas, calcolíticas, enfim, da Idade do Bronze e também outras. E ainda hoje, portanto, o Tejo é muito atrativo. Em relação à arte rupestre do Tejo, como também já foi aqui aflorado, e nomeadamente no filme, pela professora Manuela Martins, é um processo em aberto. Um estudo de qualquer coisa é sempre um processo em aberto. Mas nós podemos perceber que há uma coisa que tem a ver com o ver e com o ler ou compreender. E esta questão é fundamental. Eu acho que ela nasceu em Altamira, quando a pequena Maria de Soltola olhou para o teto e disse: papá, touros, touros. E, portanto, ela viu o que as outras pessoas que estavam a fazer a escavação na Gruta de Altamira não tinham visto. E foi uma criança que viu e que percebeu o que era. Portanto, e ainda hoje temos este problema. Nós reconhecemos um auroque, reconhecemos um cavalo, uma figura antropomórfica, e digo antropomórfico para não dizer homem ou mulher, porque pode ser, de facto, representação de um ser humano, mas pode ser de um ser transcendente, mas temos sempre dúvida depois nas questões de interpretação. Isso são dúvidas que existirão sempre. Mas temos
na arte do Tejo, 20 mil anos de história, desde o Paleolítico e possivelmente desde o início do Paleolítico Superior até à Idade do Ferro. Desde já também posso dizer que entendo o homem e as populações atuais não só como herdeiros físicos ou biológicos, mas também como herdeiros intelectuais dos seus antepassados. E, por isso, nós podemos perceber certos comportamentos que são denunciados pelas gravuras e podemos também tentar perceber o pensamento que tinham, portanto, esses nossos antepassados. Porque existem grandes matrizes conceptuais que a antropologia cultural, aliás, tem vindo a estudar. O Rio Tejo é cortado ou corta, é cortado aqui nas Portas do Ródão por este grande maciço quartzítio que é e serviu certamente de axis mundi, de elemento de referência física e psicológica de muitas populações ao longo da história. E ainda hoje, de certo modo, é uma referência. É uma vista a uns 4 km ou 5 de distância dos Planaltos de Fratel, sobre, portanto, esta garganta cortada pelo rio há milhões de anos. Mas é exatamente nesta garganta residem alguns segredos relacionados com o Tejo e com a Vila Velha de Ródão. O que está marcado é um penedo, que era chamado Penedo, chamava-se ao Penedo a cadeira da rainha. E está ligado, portanto, a uma história, uma lenda de amor, traição e tragédia, como acontece com todos os grandes mitos da humanidade. Portanto, eu penso que ali está fossilizada uma cosmogonia, portanto, uma história que conta o nascimento do mundo. De facto, temos a água, temos a terra, a pedra, temos o céu, portanto, são os ingredientes que levam à concepção mitológica do mundo. E esta lenda, que não tem sido chamada da maldição do Ródão, que o nosso presidente tem ultrapassado muito bem com o desenvolvimento económico, social e cultural que todos podemos apreciar. Portanto, este sítio é um sítio fundacional e que certamente está ligado à presença das gravuras. A primeira fotografia que fiz do Caixão do Algarve, num dia de outubro de 1972, vim com o Vítor Manuel Serrão, hoje professor aposentado como eu, e com o professor Sandro Lemos, fomos prospectar a Foz do Erges, onde diziam que haviam gravuras, que não encontramos, e depois fomos à tarde ao Caixão do Algarve. Depois de uma estimulante viagem viagem pedestre, por entre penedos, etc. E o Caixão do Algarve apresentava-se exatamente assim. Portanto, as águas já estavam algo subidas, já estava a receber, portanto, já tinha havido chuvas, já estavam a cobrir as rochas gravadas, e aí percebi a ver a outra anterior, isto está complicado. Percebi que havia uma relação profunda entre o rio, a água e as rochas decoradas, as rochas com gravuras. E percebi outra coisa, é que consoante as estações do ano, as rochas desapareciam durante o inverno, o outono e o inverno, desapareciam, e na primavera e no verão reapareciam outra vez. E julgo que este ciclo foi fundamental para a criação dos mitos que depois levaram a que, ao longo de milénios, se produzissem as gravuras rupestres que hoje estudamos. Descendo ao pormenor, sob os nossos pés surgiam imensas imagens.
portanto, de homens ou de seres transcendentes, mas com forma humana, de animais, de círculos, de linhas onduladas, numa sobreposição, numa agitação formal, que entendemos que estas rochas constituíam palimpsestos que foram usados ao longo de milénios. Esta rocha em Gradete, que ainda hoje é visitável, tem mais de 300 figuras. É uma das grandes rochas no Vale do Tejo, certamente. Há outras que têm apenas uma figura ou duas, mas são rochas que atraíram as pessoas ao longo dos anos para aí, portanto, se expressarem através das gravuras. Mas também vimos, nessa viagem, esta figura já era conhecida dos meus dois companheiros, mas vimos, mais uma vez, esta figura deste grande ser antropomorfo, etifálico, ao qual se sobrepõe depois um círculo, mas sob um dos braços existe um antropomorfo mais esquemático, que estávamos perante aquilo que seria um demiurgo, portanto, um criador de vida. Estávamos perante aquilo que Mircea Eliade, muito bem, chamou uma teofania, portanto, uma manifestação da divindade. E aqui tínhamos a dimensão, portanto, uma dimensão claramente sagrada daquelas gravuras. Não sei se possivelmente todas, mas pensámos que grande parte elas estavam ligadas a comportamentos de caráter mágico-religioso. E, portanto, estávamos perante uma linguagem simbólica, certamente. Ao longo dos tempos, verificámos que havia, para o mesmo tipo, ou a mesma espécie, melhor dizendo, de representação representada, um equídeo, um cavalo, havia vários estilos. E, portanto, havia os convencionalismos estilísticos próprios de cada época. E assim temos um cavalo paleolítico, que apareceu depois muito mais recentemente, mas temos um cavalo epipaleolítico em baixo, depois outros neolíticos, e até aqui vê-se mal, mas um cavalo, ou pelo menos um quadrúpede, é tão esquemático, e é tão esquemático que, mas como tem uma figura em cima, um cavaleiro, portanto, digamos, pressupomos que será um cavalo. Portanto, cada grande período histórico, com os seus estilos, com os seus convencionalismos, não é? Portanto, estávamos perante uma cronologia. E essa cronologia também se via nas próprias gravuras. Portanto, havia sobreposições, havia figuras que se associavam ao mesmo estilo, podíamos dizer até com a mesma mão, feitas pela mesma pessoa. E, portanto, tínhamos a noção, portanto, de uma larga diacronia. Mas era preciso demonstrar isso. E era preciso começar do zero, como dizia o Roland Barthes, portanto, o zero barthiano, começar de novo e começar a olhar de novo para estas gravuras. A relação com a água era qualquer coisa estabelecida. Porque a água, todos sabemos que é fundamental à nossa existência. Aliás, 80% do nosso corpo é água. Mas havia, de facto, uma estreita relação. E também essa relação do aparecer e do desaparecer das gravuras, que, por exemplo, esta grande ilha que existia em Fratel desaparecia completamente durante o inverno e depois, uma espécie de sagração da primavera, nesse período do ano, ela aparecia. Mas era um período em que a natureza também se transformava. As águas do rio deixavam de ser escuras e velozes para serem bastante mais calmas, transparentes, refletoras até das margens. As pedras que surgiam, e muitas com gravuras, eram de cor vermelha, que não se vê bem, ou não se vê de todo, mas já vimos outras, estão com lama, tinham um grande contraste. E a cor vermelha tem uma simbologia, enfim, antiquíssima, portanto é a cor do dinamismo, é a cor do sangue, o sangue da menstruação, do parto. Portanto, o vermelho sempre teve um grande papel para as sociedades pré-históricas. Portanto, essa atração
pela cor vermelha, por estas rochas, terá também tido a ver com esse aspecto. Aqui, no final do outono, ou às vezes mais cedo, as rochas desapareciam novamente sobre a água do Tejo, não é? Hoje, infelizmente, estas rochas desapareceram todas, não é? Então, tem um tapete de água em cima com mais de 15 metros de espessura. Mas aprendemos mais quando ali andámos a observar o Tejo. Aprendemos com o pescador que está ali nos remos, com o seu colaborador, o senhor Carepo, que nos atravessava o rio durante anos, Carepo, o velho Carepo, que aprendemos que havia mais peixe no sítio dos caixões. Caixão de São Simão, Caixão do Algarve, logo a seguir, o Caixão do Boi, em Fratel. E nesses sítios existia mais peixe, porquê? Porque a água era mais oxigenada. Mas, curiosamente, também existiam mais gravuras. Portanto, havia uma relação entre essa agitação das próprias águas e até a riqueza, eu falo, das águas, com as gravuras. Portanto, havia certamente um conceito de vida mais marcado nessas zonas que levou certamente à realização de muitas das gravuras. Mas também olhámos para as margens do Tejo e vimos que elas se refletiam, se desdobravam sobre a superfície do rio. Isto pode ter tido um enorme impacto, este espelho, um enorme impacto nas populações pré-históricas, porque parece que conduzia a outro mundo, a um mundo submarino, portanto, um mundo que nós podemos idealizar como do caos, daquilo que não conhecemos, mas de onde emergem as forças que depois dão origem à civilização e ao cosmos. Portanto, estes aspectos que não têm sido tratados, e bem a culpa também, são fundamentais. Como são fundamentais percebermos que existiam no Tejo rochas com potencial iconográfico, ou seja, rochas onde se viam coisas que eram reconhecíveis, como, por exemplo, aquela cabeça. Aquela cabeça é uma rocha. Tinha duas covinhas naturais, cabeça antropomórfica, humana, com nariz, mas fizeram-lhe a boca, gravaram-lhe apenas a boca. Temos muitas chamei máscaras, muitas máscaras, todas gravadas, com o contorno, os olhos, a boca e algumas o nariz. Mas esta aqui não. É um bloco natural, em São Simão, não sei se iremos ver no domingo, mas isto chamou a atenção. E, portanto, há um reconhecimento, é o tal diálogo com as rochas. Ou pode ser, um minuto. Numa outra rocha, temos um veio de quartzo, por exemplo, que tem um certo dinamismo, quartzo luminescente, que produz luminosidade, onde foi gravado um animal em corrida. Enfim, depois foi necessário descrever, medir e contar, como a arqueologia é a base da arqueologia. Se queremos ter uma arqueologia base científica, teremos que ter uma metodologia deste tipo. E aqui, enfim, estamos a falar em percentagens que aparecem de animais. Mas uma coisa é importante, são as percentagens, por exemplo, das sobreposições. E nós estudámos e descrevemos uma a uma, com as técnicas, etc., 6.200 gravuras do Tejo e verificámos que 610 gravuras estão em estratigrafia. Estão em estratigrafia com outra, portanto, inclui 1.200 gravuras que têm uma relação estratigráfica, ou seja, cronológica, dão-nos diferentes períodos. Períodos ou momentos dentro do mesmo período. E temos... Portanto, este é uma das bases da criação da nossa cronologia. A cronologia, até então, era uma espécie de armário. Às vezes estava aberto, outras vezes estava fechado, como vemos ali naquelas linhas.
Até que depois pudemos demonstrar que não era assim e que o Tejo era um enorme ciclo artístico que vinha desde o Paleolítico até, pelo menos, aos alvores da Idade do Ferro. Enfim, só a periodização, 7 períodos, determinados 7 períodos pré-históricos e um proto-históricos, mas depois há toda uma simbologia. Temos os homens, o homem com o veado, cuja cabeça parece um sol, temos os homens com o sol, portanto, certamente divindades que eram capazes de controlar o sol, mas que depois elas próprias se tornam o sol, como embaixo, já mais esquemáticas, na segunda linha, em que são personagens heliocéfalas, cuja cabeça é o próprio sol. Já acabar. Aqui temos uma série de pares antropomórficos, machos e fêmeas. Aliás, ali há uma figura feminina em posição de recepção, há um par sobre um animal, um quadrúpede, animais que saem das rochas, como acontece na arte paleolítica, nomeadamente do Coa, mas com posições já um pouco mais, com mais elementos, como representações circulares, certamente que representam o Sol, das serpentes e dos antropomórficos. Portanto, já representações daquilo que nós podemos chamar de tifonomaquias, portanto, a luta entre, possivelmente, o caos e o cosmos, entre o bem e o mal. E é isso que nos interessa estudar na arte do Val do Tejo. A associação de serpentes com representações solares, enfim, estão a pedir para eu acabar, mas as figuras não devem ser estudadas isoladamente. Elas devem ser estudadas em relação com outras, que nós percebamos que de facto estejam. Como, por exemplo, representações solares que de um lado e outro aparecem dois círculos, possivelmente o Sol nascente, o Sol ao meio-dia e o Sol poente. Isso é uma associação recorrente e, portanto, é isto que interessa encontrar. E é isto que estava no plano inicial, gizado por aquele senhor que está ali, por o infelizmente falecido Jorge Pinho Monteiro e pelo Vítor Oliveira Jorge. Portanto, uma análise, podemos chamar estruturalista, se quisermos, embora o estruturalismo esteja fora de moda, exatamente porque os símbolos são polissémicos. E é isso que faz com que muita gente não acredite no estruturalismo. Círculos que se associam a outras imagens, zoomórficos ou antropomórficos, dois, um do lado, outro do outro, e cenas mais complexas, de quais já não tenho tempo para vos falar. E aqui temos dois territórios, por exemplo, no Epipaleolítico, um a norte das portas do Ródão, outro a sul das portas do Ródão, montante, outro ajudante, que as gravuras nos indicam que existem assim. E depois também nos indicam estes personagens tutelares em cada um dos grandes sítios com arte rupestre. A arte rupestre não está isolada, as pessoas viviam, estes são os sítios neolíticos e calcolíticos, viviam na zona, estes são os sítios da Idade do Bronze Final, e temos depois exemplos deste personagem da Idade do Bronze Final, que é muito semelhante a outros que aparecem em estelas funerárias. E para que é que as gravuras servem? Servem para nós pensarmos. Muito obrigado.